Valentino Rossi vai se aposentar e deixar as pistas no fim de 2021. Seu sucessor pode já estar no Mundial de Moto Velocidade. A gente é que ainda não descobriu. E esse é o assunto do GP às 10 de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, eu sou o Pedro Luiz Cuenca, estou chegando aqui com mais um GP às 10, mais uma semana falando sobre o Mundial de Moto Velocidade, falando sobre a MotoGP. Mas antes de eu entrar no assunto, antes de abordar o assunto desta semana, vou pedir para você curtir, compartilhar este vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e se você já é inscrito ou ainda vai se inscrever, ative o sininho para as notificações e não perca nenhum detalhe do que o Grande Prêmio publica aqui nas redes sociais para você. Tem conteúdo diário de vídeos aqui no canal, tem também as notícias e análises no site, muita informação nas redes sociais também, e são várias redes sociais, então não perca nenhum detalhe do Grande Prêmio aqui na rede mundial de computadores e celulares. Bom, o assunto de hoje é Valentino Rossi. Não especificamente Valentino Rossi, porque esse assunto já foi tratado, bem comentado no Grande Prêmio, seja em vídeo, seja em análises, seja com notícias. Valentino Rossi vai deixar as pistas no fim de 2021, vai finalmente se aposentar da MotoGP. Convenhamos, estava na hora, por mais que seja um grande piloto, seja difícil falar isso, estava na hora de Valentino Rossi se aposentar. Já entrou no Mundial de Moto Velocidade em 1996, está na classe principal, que antes era as 500 cilindradas, agora é a MotoGP. Ele está desde 2000, então são 21 temporadas nessa jornada, muitos títulos, muitas vitórias, muitos feitos, assim, alguns marcantes. E Valentino Rossi vai ter claramente o nome dele marcado na história do Mundial de Moto Velocidade. Fala-se muito sobre o legado de Valentino Rossi, o que Valentino Rossi vai deixar para o futuro, para a MotoGP e outros pilotos. Se a gente parar para pensar, Valentino Rossi pega aquela fase de transição. Nos anos 80, 90, grandes pilotos que brigavam ali pelas vitórias e títulos na MotoGP, nas 500 cilindradas no caso. Quando o Valentino Rossi chega, esses pilotos já estão, ou já saíram ou estão saindo. O último grande piloto que sai é o Mick Doohan, sai forçado por lesão. Quando o Valentino Rossi entra, é uma geração nova, uma geração que ainda está se ganhando espaço, que ainda está ganhando nome. Então ele foi o responsável por ressurgir ali, por fazer renascer a MotoGP, as 500 cilindradas, o Mundial de Moto Velocidade. Como? Além de ser muito talentoso, com estilo carismático, com comemorações diferentes, com cabelos malucos e, obviamente, com muitas e muitas vitórias e títulos. Valentino Rossi deixa esse legado para os pilotos. Hoje a gente vê pilotos muito mais soltos, muito mais espontâneos do que eram antigamente, naqueles pilotos mais formais, mais respeitosos, né? Não que os atuais sejam desrespeitosos, é claro, mas eles são mais soltos. Isso é um legado de Valentino Rossi. Outro legado de Valentino Rossi, esse talvez seja o principal dele, é a fomentação de pilotos, é criar novos pilotos, deixar a juventude, a nova geração entrar nas pistas. E a gente tem que lembrar que a MotoGP não vê um título de um italiano já tem um bom tempo. O último título de Valentino Rossi foi em 2009. E desde então, Jorge Lorenzo, Casey Stoner e Marc Marquez venceram. E Juan Mir ano passado, é verdade. A gente sempre esquece do Juan Mir, é impressionante. Só esses 4 pilotos conseguiram títulos. 3 espanhóis, 1 australiano. Nenhum italiano venceu na MotoGP desde então. Isso é um problema? Em partes é. Mas se a gente for parar para pensar que nesse mesmo período o próprio Valentino Rossi brigou por títulos, o próprio Valentino Rossi conquistou vitórias, foi responsável por grandes momentos no Mundial de Moto Velocidade, a gente já poderia amenizar. Mas a gente tem que parar para pensar que nesse mesmo período o Valentino Rossi criou a Academia de Jovens Pilotos VR46. E essa academia tem dado frutos com uma certa frequência. Se a gente for parar para pensar hoje no grid da MotoGP, temos Luca Marini, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, 3 pilotos da Academia VR46. No ano que vem teremos também o Marco Bezzecchi, então vai ser o 4º piloto. E a gente ainda tem o Andrea Dovizioso. O Andrea Dovizioso já tem seus 35 anos, já passou por muita coisa na MotoGP, já brigou por título e perdeu para o Marc Marquez
algumas vezes, o que não é demérito para ninguém, mas ele já é outra geração, outra história, outra criação. Ele foi mais produzido ali para, não tanto como um novo Valentino Rossi, mas para ser aquele escudeiro do Rossi. E acabou não dando tão certo, cada um teve sua carreira em rumos diferentes. Mas o Valentino Rossi tem essa ideia de ter uma academia para revelar pilotos. E aí começa lá no rancho dele na Itália para produzir esses pilotos e para deixar um legado na MotoGP. Como eu comentei, ano que vem serão 4 pilotos da academia no grid da MotoGP. E aí a gente tem até o vídeo aqui no GP2 sobre a Armada Espanhola. E aí comenta-se até sobre, obviamente, o Marc Marquez, que é o principal piloto espanhol na MotoGP, e que a Espanha tem outros pilotos em alta na MotoGP. Você tem ali o Jorge Martín, que venceu esse ano pela primeira vez e é estreante. Tem o Joan Mir, que é o atual campeão da MotoGP, é um feito que ninguém vai tirar dele. E você tem nas categorias menores o Raul Fernandes dando show na Moto2 e o Pedro Acosta praticamente com as duas mãos no título na Moto3. E na Moto3 ainda tem brigando com o Pedro Acosta, um outro espanhol, que é o Sérgio Garcia. Nos últimos anos a gente se acostumou a ver Espanha e Itália dominando os títulos, principalmente na era Rossi Lorenzo, Rossi Marques. A gente sabia que ou era Itália ou era Espanha. E nas classes menores não é diferente, ainda que a gente tenha algumas exceções. Esse ano, por exemplo, vai ganhar o líder da Moto2 é um australiano, Remy Gardner. Mas na Moto, o rival dele é um espanhol, o Raul Fernandes, e o terceiro colocado no campeonato é um italiano, que é o Marco Bezzecchi. Se a gente puxar na Moto3, temos 2 líderes dos espanhóis, o Acosta e o Garcia, e depois nós temos o Denis Foggia, que é um italiano, seguido pelo Romano Fenati, outro italiano. Então, de novo, Espanha e Itália ali dominando as ações. E talvez sejam esses pilotos que se inspirem em Valentino Rossi, esses italianos, que possam levar a Itália de novo a um título. A gente tem hoje o Pecco Bagnaia brigando pelo título na MotoGP, e já com 2 vitórias nessa temporada, finalmente conseguiu vencer, fazendo um campeonato fantástico, na primeira vez andando na Ducati, na equipe principal da Ducati, e está fazendo de fato um trabalho muitíssimo bom, um trabalho merecidíssimo, essa briga dele pelo título. Vai ser bem difícil superar o Quartararo nessa reta final, tem só mais 4 corridas, mas claramente ele já deixou o nome dele, começa 2022 como um dos favoritos ao título. Na Moto2 a gente tem o Marco Bezzecchi como principal italiano, que é da academia do Valentino Rossi. E o Bezzecchi, ele é aquele piloto que está sempre batendo na trave, que parece que vai e aí bate na trave na Moto2 com uma certa frequência. E ainda na Moto2 a gente tem o Fábio Di Giannantonio, que está subindo para a MotoGP ano que vem para correr ao lado do Enea Bastianini na Gresini. E o Bastianini também é outro desses pilotos que a gente tem que ressaltar, que é muito bom, fez uma grande corrida em Misano. Tá crescendo, é um piloto que é novato e tá crescendo aos poucos, então a gente tem que ter paciência. Na Moto3 a gente tem o Foggia, que tá tentando ainda chegar nessa reta final para a briga pelo título. Vai ser difícil, mas está fazendo um grande final de temporada. Além do Romano Fenati, que já é um pouquinho mais velho, mas é aquela geração que começa a se inspirar em Valentino Rossi. O legado de Valentino Rossi é essa geração de italianos que se inspira nele, que olha para ele como um futuro. Eu quero ser como Valentino Rossi. E ele tendo a academia VR46 é muito importante, porque você desenvolve esses pilotos. Você faz com que eles cresçam de fato no Mundial de Moto Velocidade. Você faz com que eles aprendam. E nada melhor do que aprender com um dos melhores de todos os tempos, se não o melhor, é claro. O legado de Valentino Rossi é ter, em breve, o sucessor de Valentino Rossi nas pistas. Bom, esse foi mais um GP às 10. Eu sou o Pedro Luiz Cuenca e nos vemos na semana que vem. Até lá!